Bom dia, eu sou Ricardo Caldeira, sou artista visual, sou facilitador da oficina Desenha Danças, exercício para criar, sem medo de errar. É com grande alegria que eu realizo esse segundo e último encontro, que é parte do ciclo de oficinas LGBTs em Rede, um projeto realizado pela coletiva Arte e Cultura LGBTQIA+. E esse projeto ele é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, FAC, do governo, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Distrito Federal. A seguir, a gente vai assistir um vídeo de apresentação do projeto. O coletivo Arte e Cultura LGBTQIA+, convida a todos para o Circuito de Oficinas LGBTs em Rede, projeto idealizado por Caio de Aquino, direcionado para novos e antigos agentes culturais, LGBTQIA+, periféricos e todos os interessados em uma imersão cultural protagonizada por Bárbara Barbosa, Feio Franklin, Alice Lira e Ricardo Caldeira. As oficinas acontecerão de forma online via Google Meet e as inscrições podem ser feitas nas redes sociais de Arte e Cultura LGBT, de 3 a 25 de setembro. Esse projeto é financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura FAC. Bom, eu vou passar aqui as datas das próximas atividades. No dia 8 de novembro, eu vou confirmar o horário, vou passar no grupo. O Caio me falou, mas esqueci. Vai ser a aula de finalização do projeto. É uma aula aberta com todos os oficineiros e oficineiras, onde a gente vai falar, né, sobre a trajetória, sobre o processo das oficinas, assim, o que a gente aprendeu, o que a gente trocou. Ao longo desse projeto, a gente realizou 4 oficinas, que é a minha, Desenha Dança, exercício para criar sem medo de errar, focado na arte e consciência corporal. Tem também a oficina do Feio Frank, que é a ativação da consciência corporal, que é bem semelhante à minha, mas com foco, com exercícios específicos para trabalhar a consciência do corpo, né, e resolução de problemas, assim, problemas cotidianos, de que forma a gente consegue resolver isso? Através do nosso corpo, através de um exercício para a presença, de exercício para ressignificar as ações. A gente teve a oficina de acessibilidade cultural com Bárbara Barbosa, e oficinas de fotografia com a Alice Lara e Caio de Aquino. Então, nesse encontro, a gente vai apresentar toda essa trajetória, assim, né? E lembrando, assim, que foram atividades focadas dentro da cultura LGBTQIA+, assim, né? Pensando que quando a gente fala de LGBTQIAP+, a gente está falando mais do que com quem a gente se relaciona ou com quem a gente sente ou a pessoa que atrai nosso desejo, mas a gente está falando também de cultura, a gente está falando de arte, a gente está falando de expressão corporal, né? Todo o universo. E finalizando no dia 10 de novembro, vai dar numa quinta-feira, a gente vai fazer o sarau de encerramento do projeto. Vai ser a partir das 17 horas. Eu vou passar as informações também no grupo, tudo certinho. E eu estava falando, né? Quem for aqui no DF está convidado a vir para prestigiar. Quem não for também pode vir, bora fazer esse intercâmbio. E hoje, para além de compartilhar as experiências, eu quero pensar junto com vocês também sobre a nossa exposição, sobre essa apresentação de trabalhos. Porque no dia 8 de novembro eu vou fazer a aula, eu quero apresentar os resultados, né, no formato online, mas no dia 10 já vai ser a apresentação física mesmo, assim, né, dos trabalhos. E aí eu quero ver isso, assim, como que a gente faz, se a gente consegue ter o trabalho físico ou o trabalho digital e eu imprimir, alguma coisa nesse sentido, assim. E, para além disso, assim, é o que eu falei, né? Quero ouvir um pouquinho, assim, sobre as impressões de vocês durante a semana, sobre a trajetória, sobre criação e consciência do corpo. Aí, quem pode ser a próxima pessoa? Nasce, imagine.
Ai, gente, eu posso até falar um pouquinho sobre como foi pra mim nos últimos dias. Eu só tô assim, de cabecinha assim, meio na água, porque eu tô fumando, né? Não pode, né? Uhum, Enfim, é, essa semana para mim foi interessante a questão de ter colocado, eu coloquei um papel específico na minha no quarto aqui para fazer alguma coisa relacionada ao exercício assim da semana. E aí, essa semana eu não eu não parei especificamente em um dia para fazer tipo os exercícios e e chegar a produzir alguma coisa baseada nos exercícios. Assim, diretamente, tipo, fazer um relaxamento, alongamento, as coisas antes. E isso é uma coisa que eu achei do diferencial, assim, da oficina, que para mim foi muito interessante, que é esse método, digamos assim, de acalmar a mente antes de produzir algo. Quando eu fiz coisas aqui, geralmente eu estava sentado no computador e aí me via uma ideia de palavras, frases. E aí deixa eu até pegar aqui para vocês. Na verdade, eu escrevi um guia, né? Porque eu tinha começado a fazer o negócio e daí eu escrevi um guia para eu ter uma noção do que eu estava fazendo naquele momento. E aí, o que eu escrevi foi o seguinte, né? Que escrevi várias coisas no papel. Eu não tenho cuidado de mim do jeito que eu gostaria, tenho dificuldade de aceitar a realidade. Além disso, tenho evitado ter a vida que eu gostaria de ter e a tenho bem em minha frente. Eu nunca aprendi a correr atrás de meus sonhos, tenho medo, mas eu preciso ir. Essa é a minha alternativa. E aí isso foi o que eu escrevi das coisas que eu tinha produzido. Mas antes disso, tinha escrito assim, ó. Lamber, lembrar, escrito de cabeça para baixo e da direita para a esquerda. Comer, cuidar de si. Quando minha casa está suja, eu me sinto péssimo. Objetivos, objetivos, objetivos. Eu que posso e devo e vou correr atrás. Eu não sei porque alguma coisa que se apagou. Do que me esconder. Obrigado a todos. Foram coisas assim que eu fui escrevendo. Eu escrevi essas palavras e frases num papel. E depois eu fui escrevendo coisa por cima. Fui começando a escrever coisa por cima. Foi aí que você viu aquele negócio do abacate lá no Instagram. E ainda estou construindo essa imagem, né? E assim, para falar um pouco sobre o meu processo de criação, ele acontece de uma forma muito experimental, sabe? É, de início, como eu falei para vocês, eu coloquei para fora algumas palavras que estavam assim na minha cabeça. E aí eu não tive uma ideia do, da forma das coisas, especificamente. Tipo, eu não projetei a imagem da minha cabeça ali e falei, olha, aqui vai ser isso aqui especificamente, isso aqui vai ser isso aqui. Não, as coisas foram se construindo mesmo na imagem, eu fui só colocando no papel o que minha mão achava que deveria estar naquele lugar, fui só desenhando e rabiscando. Eu percebi que não foi de uma forma assim tão fluida, é muito
objetiva e determinada em certo ponto. Por mais que meu traço seja grosso, ele é tipo muito firme para falar assim, aqui, 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 fechou. E aí depois de fazer algumas formas, aí eu vou trabalhando em cima dessas formas. Tipo, do nada eu coloquei uma forma como se fosse uma manta, e aí eu fui criando no chão, e fui criando umas outras ficando com perspectiva, assim, para fazer coisas saindo e como se diz assim, como é o nome? E descendo também na perspectiva. Aí eu desenho um computador, desenho um bichinho em cima, e ainda eu tô fazendo. Mas assim, isso é para dizer que meu processo ele é bem livre nesse quesito de eu pego uma fala de uma artista chamada Ana Elisa Egreja, que ela é uma artista que trabalha com. Ela faz umas pinturas que são. Parece hiperrealismo, mas ela chama isso de uma colagem mental de símbolos, assim, que ela vai organizando nessa colagem. E para mim é como se fosse isso, entre aspas, né? Eu vou colocando coisas, adaptando, vendo como elas funcionam, e a imagem vai se criando a partir disso, dessa relação entre as coisas, os meus sentimentos também, que vão sendo colocados também na obra. E é isso. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, mas eu acho que é isso. Não, tá ótimo, tá ótimo. Até porque não, assim, o que eu quero ouvir não era uma coisa basicamente mais objetiva, né? Mas foi bem objetivo o que você falou, assim, bem objetivo. O que eu quis ouvir do processo. Eu achei super interessante o que você falou. Aí do começo, assim, né? Você disse que colocou esse papel no quarto. Eu acho que é muito legal isso, é uma coisa que volta e meia eu me faço, me proponho, porque cria um ambiente propício, assim, né? Para você criar, que às vezes está tudo guardado e, tipo, pegar uma coisa, pegar outra, se colocar ali no estado de presença, sair do cotidiano é um grande desafio, assim, né? Que para mim é um desafio também, que é o que você falou, assim, né? Que gostou de estar no movimento, gostou de estar em um estado de presença, de criar um ambiente para isso, um ambiente propício, e que esse ambiente dessa quase uma meditação, assim, né? Te leva a lugares muito específicos, só que ao mesmo tempo, acredito que essa dificuldade do cotidiano de se colocar nesse espaço, né? E aí, por Sim, exemplo, sim. às vezes é mais fácil, porque eu falo assim, tanto da minha experiência também, às vezes é mais fácil eu reservar um horário, por exemplo, aqui o curso, né? Eu vou, reservo o horário no curso e faço isso junto com outras pessoas em um lugar específico do que eu, por conta própria, em casa, sozinho, criar esse mesmo tempo, assim, né? Sim, sim. Eu acho que é uma questão muito coletiva, assim, que a gente está vivendo, e eu acho que principalmente nesse pós-pandemia, que a gente passou a passar mais tempo em casa, né? Assim, não dá para falar coletivamente, mas eu acho que pensando digamos assim, entre aspas, no perfil num perfil de pessoas específico, a gente passou a passar mais tempo em casa, a trabalhar no home office. Só que é uma sensação estendida de tempo, né? Porque a gente parece que tem mais tempo, mas ao mesmo tempo não tem tempo. Mas como assim? Porque antes pegava ônibus, fazia não sei o quê, né? E agora está em casa. Então, é realmente esses lapsos de tempo que vão sendo criados. Eu acho que essa questão de não ter feito o exercício em si não é uma questão em si. Eu acho que de toda forma você já tem um guia, né? Você já tem uma bagagem, mais do que isso, você já tem essa experiência no corpo de vocês e que ela pode ser reproduzida
em qualquer momento, de qualquer forma, pode ser reproduzido e adaptado a partir das suas próprias experiências, assim, né? Então, eu acho que é mais uma introdução mesmo, né? Uma nova forma de se relacionar, uma nova memória no corpo da gente. Eu achei muito interessante o que você ter lido, primeiro, achei muito interessante você ter lido. Agradeço a abertura, assim, a confiança, acho muito, muito, muito gratificante, muito importante, assim, né? Ter esse momento de poder te ouvir, assim, poder acolher suas palavras, assim, que são questões bem íntimas. Eu me vejo muito, assim, no que você traz. Acredito que as outras pessoas, de certa forma, assim, porque são questões coletivas, novamente, assim, né? A gente fala muito sobre nós, mas a gente está falando também sobre registro histórico, sobre a história de toda uma sociedade ou comunidade também, né? Então é muito significativo a gente valorizar o que a gente produz, assim, porque a gente está produzindo história, não só a nossa história, a gente está produzindo a história dos outros também, assim, né? É, sobre essa fala muito carregada muito carregada da emoção, através da emoção e um pouco caótica, assim, né? Essa fala não linear, uh, e, e até o ponto, falando sobre não linearidade, que você disse que você escreveu lembrar da direita para a esquerda. E é interessante porque diversas sociedades fora do Ocidente, né? Eles escrevem nessa direção. Então, me parece muito uma conexão com a ancestralidade, assim, sabe? A gente carrega muito memória ancestral, né? Que a gente não tem nem noção do que é, mas ela está ali expressa no corpo. Então, esses momentos também de criação é se colocar em um estado de presença, de certa forma, se colocar em um tipo de transe para a gente acessar e se comunicar com outras informações né, e existências, assim. Eu achei isso muito potente, muito um exercício de ir para além do corpo e, e aí você traz uma escrita muito visual também, não só visual, mas uma escrita sinestésica, né? A forma como você leu, igual o exercício que a gente fez no primeiro encontro, né? Que a coisa ela se embolava e aí já virava uma dança, sua boca dançava falando a palavra, né? Uma coisa meio assim. Sim, o ritmo. Sim. E isso compõe uma imagem também. Eu acho que pode ser uma coisa que pode ser desenvolvido a partir disso, né? E acho que quando a gente vê também, a gente vai ter informações específicas, porque é a informação do seu gestual, da sua mão, trabalhando ali. Eu acho que daqui a pouquinho, enquanto eu estiver ouvindo, ou enfim, quando a gente passa para outra pessoa, se você puder me mandar foto no WhatsApp, aí eu consigo compartilhar aqui na chamada, que aí a gente consegue ter essa noção visual também. Porque eu estou fazendo o seguinte, eu estou conversando agora com vocês aqui, que estão presentes, só que aí quem não pode estar presente pode assistir o conteúdo aqui, né, para estar recebendo algumas informações que eu acho que podem ser importantes. Uma coisa que eu queria falar também é que, assim, a Desenhandanças tem vários formatos. Agora eu estou fazendo a vivência, né, que é um formato mais rápido, mas a gente também tem o laboratório, que o laboratório é 12 horas, onde eu começo com os exercícios corporais, que foi o que a gente fez, e depois a gente parte para a reflexão sobre as imagens e a partir daí construção de narrativas, que está sendo semelhante ao que a gente está fazendo agora, mas no laboratório a gente vai fundo mesmo na elaboração de narrativa. Porque, assim, o meu trabalho é preparar o corpo de vocês para criar imagem, para ativar essas memórias, e a partir do que é realizado, a gente pensar um exercício expositivo, pensando que a exposição ela é uma forma de apresentação das nossas narrativas,
mas é uma forma de arte em si também, porque uma coisa é você fazer um desenho, um texto, para ficar na sua casa, na sua parede. A partir do momento que você desloca isso para um espaço expositivo, para um espaço público, junto com trabalhos de outras pessoas, isso ganha um outro tipo de vida, assim, sabe? Igual aqui agora, a gente está conversando aqui, nesse momento, nós quatro, né? Mas eu sozinho, eu não acessaria informações fora da nossa conversa, assim, sabe? Então, o encontro, ele tem uma grande potência, e quando a gente fala em encontro, a gente está falando sobre pessoas que estão aqui no agora, né? Mas a gente está falando também em imagens que se encontram, em textos que se encontram. Você observar uma arte, ali tem um encontro também. Aquela arte ela está sendo transformada também. Fabiana, você quer falar um pouquinho sobre... Você falou do seu processo, né? Sobre a sua produção, se essa semana você conseguiu produzir alguma coisa, ou sobre o que você produziu no encontro passado. Se você quer mostrar também, ou mostrar também trabalhos anteriores, enfim, trazer um pouco mais dessa... Você falou de processo, aí assim, se você gostaria de falar mais sobre imagens, sobre se você tem uma relação com a escrita também, com dança, enfim, como que é para você. Tá fechado o microfone. Opa, foi mal. Eu sempre começo e esqueço de... Então, sobre o processo, eu não sei, eu posso mostrar. Eu fui trabalhar com giz, que eu queria uma coisa mais... um pouquinho mais trabalhada, assim, e o que me veio muito foi só mais linhas aleatórias, e aí eu permiti, sabe? Mas eu não fiz tanto exercício quanto eu gostaria. Eu queria ter feito um pouco mais, mas enfim, mas pelo menos fiz, e eu acho que daí já vai surgindo outros espaços, né? Então eu posso mostrar aqui, quer ver? Eu comecei com a palavra mar, e aí ela foi indo, né, assim, começou, porque minha letra, eu sou jornalista de formação, a minha letra é um garrancho, assim, sabe? Ninguém entende. Tipo, aquela primeira letra ali é um pouco o que é a minha. E aí seguiu, tá vendo? E isso foi muito importante, assim, eu gostei de trabalhar com a cor vermelha, porque o meu trabalho tem muito no preto e branco. Eu ainda estou numa fase bem PB de algumas questões e tal. E aí foi legal porque eu usei esse vermelho. Ótimo. E foi uma sensação diferente, sabe? Já trouxe uma carga um pouco mais emocional da cor também. E eu acho que aí tem a ver com o corpo, né? Sim. Tem a ver com esse amar, que ele é vermelho, ele é doído, ele é... né? Ele tem toda uma composição desse vermelho, carne, né? Vida. E aí foi interessante eu trabalhar com a cor. Eu gostei muito. E ele é complementar também, porque o vermelho é uma próxima... É engraçado, eu até pensei nisso, porque como eu tô muito no PB, me pareceu que o vermelho era a próxima etapa, me trouxe, sabe? Então já me agregou um valor que é assim, vai pro vermelho um pouco, que vai combinar com o que eu já tenho, sabe? Já vai seguir, né? Eu gostei, eu acho que eu vou dar uma explorada a mais. Enfim, pode ser, né, do jeito que... Muito bom. Eu acho interessante que é muito firme, assim. Deu para ver ou eu fui rápida? Dá pra ver. É bem firme, é um traço bem maduro, assim. E tem umas nuances, são bonitas também, que a parte mais central é bem preto, e uma parte lateral é mais para um cinza, assim, tem algo tridimensional. Esse foi... Eu posso ver ele assim? Então, Claro. ele assim? Assim? Assim, Lucas? Isso. Eu vejo tantas Ah, pessoas. a Eu vejo linha, várias olha, o horizontal pessoas. mudou. Uhum. Caramba, Muitas verdade, uma pessoas. multidão. Verdade. E sabe o que eu lembrei também? Sabe aquela linha
de vida no hospital, que fica... como é que é o nome? Tem um nome, né? Ai, me deu... Eletrocardiograma? É tipo um eletro que fica apitando ali, tum, tum. Traz um Verdade. pulsar, né, também. Pulsar. É muito incrível, né, mudar o trabalho de posição. Sim, não, é outra leitura. Porque a perspectiva, né? Interessante. Obrigada, Lucas. Foi bom ter feito isso, eu não tinha feito. Eu fiquei ali no vertical, tá vendo? O que é né? Sim. Ótimo. Eu acho interessante os trabalhos que você mostrou, até do encontro passado mesmo, que você fez uns 8, que aí pareciam, engraçado que eles pareciam, eu falei que pareciam pessoas também, né? Aquele traço de curva. Sim. Você tem uma gestualidade muito presente, só que muito pro abstrato também, né? Eu acho que é interessante isso, e você falou que você trabalha muito no PB e aí tá indo pro vermelho. Então, uma característica muito minimalista também, né? Porque o vermelho em si, vermelho, amarelo e o azul, eles são cores primárias, assim, né? E aí há um tempo atrás, eu estava fazendo eu lia muito, assistia vídeo, assim, sobre Feng Shui. Sim. E aí, uma coisa que eu achei super interessante falando do Feng Shui é que, por exemplo, para a parede da sua casa, é bom você evitar cores secundárias, porque dá um trabalho a mais para o cérebro. Porque o cérebro, quando vê a cor, ele decodifica ali, né? Tipo assim, por exemplo, salmão. O salmão é uma cor meio proibida, assim, no Feng Shui. Porque o salmão, ele não é rosa, ele não é laranja, ele não é vermelho, ele não é amarelo, é uma cor muito híbrida, assim, né? E aí isso do vermelho, do seu traço, me lembrou isso, assim, sabe? Tipo, muito a informação básica, uma informação muito sumária, muito básica, que o cérebro precisa processar, né? E aí, dentro do que você trouxe na sua fala da gestualidade, parece muito isso, assim, sabe? Esse traço, você vai fazer ali aquele traço, aquele movimento, usar aquela cor, mas para alcançar meio que a essência da sensação, assim, sabe? E que eu acho interessante, que contrasta muito com o trabalho da NASC, que já é, assim, todo o universo, é todo um caos, assim, né? Muito... E aí, de um outro lado, a gente tem a Fabiana, e que é interessante, porque são pessoas que estão ali se expressando, né? Mas muito num paralelismo, assim, mas muito também, muito gestuais, sabe? Inclusive, depois eu quero até entender um pouquinho mais do que você falou de uma coisa que é um paralelo para você, que você mesmo sendo gestual, você fica muito no mental, muito... Aí depois você me fala mais sobre isso, tá? Mas sobre o que eu falei, Fabiana, faz sentido para você? Como é que é? Faz super. Tava aqui anotando. Bom, né, pensar nisso. O vermelho ele trouxe uma informação, foi bom, foi especial. E talvez seja isso mesmo, né, de explorar ali. E assim, deixa eu mostrar um trabalho que está aqui na minha mão. Posso? Um antigo que eu tenho? Antigo não, que foi um meio atual. Eu não sei se eu vou conseguir porque o celular está na minha mão. Mas esse daqui já é no Canva, né? Ai, mas eu não vou... Deixa eu ver se consigo. Um minutinho, peraí. Tá. É porque o celular vai voar. Você inverte a câmera. Ó. Você coloca em algum lugar plano e inverte a câmera. E a gente consegue ver. Dá Dá para pra ver. ver? Dá pra Mas se ver você mais ou menos? coloca no chão e Ah, boa, Caldeira. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Tá É dando pra algodão? É ver? algodão? Dá para ver. Esse é no Lindo. Canva. O que é Canva? É, o tecido mesmo, né? De pintura.
É aquela tela de algodão já Sim, a preparada, tela né? de algodão, isso é no algodão. Você falou Hum, algodão, né? É que cortou, eu não é. escutei. Ótimo. Nossa, bem interessante. E é isso, assim, é muito. É, Você fez o quê? Em uns 4 gestos aí, né? eu acho que por aí. A sensação que pode ser que não, mas a sensação que dá é isso, assim, muito, Uhum. muito. E qual o tamanho? Muito grande. Tamanho é mais ou menos 40 por 35, 40 por 40, eu acho. Entendi. É. Ótimo, ótimo. Muito. Sim, eu acho que é isso. É muito. Não é simples. Não deixa de ser simples, mas Aham. tô querendo encontrar uma palavra. Não, total. Tem muito elemento da Gestalt, sim. Até nos livros também, assim, né? A forma de Então, e aí eu tenho uma questão, assim, que é sempre. Porque, como o meu trabalho tem essa coisa muito experimental do processo, a narrativa, eu tenho essa dificuldade com a narrativa, sabe? Por quê? Porque, como é uma coisa tão do sentimento, eu não sei explicar, foi um pouco parecido com o que o Lucas falou. É Lucas, né? É. Aquela que não está enxergando mais. Tem que usar óculos. Tá na hora de admitir, né? Que tem que usar óculos. Ai, desculpa, mas então, a narrativa, sabe, Caldeira? É assim, vamos supor, sobre esse quadro. Eu não sei dar nomes, talvez o contexto, entende? De virar e falar assim, Fabiana, faz um texto sobre essa tela, o que ela Sim. é, né? Como é que é? Então, assim, eu ainda tenho dificuldade, sabe, de a narrativa se encaixar no que é isso, no que tá aquele, sabe, do que é essa tela, do que é esse trabalho aqui que eu fiz na Uhum. linha, sabe? Eu sinto um pouco isso, assim, dessa dificuldade forte de, sabe, igual esse, assim, entende? Uhum. Né? É, De assim, colocar em palavras, né? O que é esse trabalho, como, né? Então, isso eu ainda estou num processo, ainda estou num processo, não, é né? complexo mesmo. Sim, não, isso é uma questão aí para, não digo todos, né, mas para grande parte. Porque a gente é artista Sim, visual, assim, né? A gente está falando de visualidades e não só porque a gente é não só porque essa coisa assim, né, quem nós somos, mas seria é um tipo de decodificação, né? É uma questão. Porque a gente precisa decodificar, assim. Você vai, faz um desenho e pronto, fiz, né? O corpo se movimentou, mas aí falar sobre. Às vezes é buscar sentidos, porque essa imagem ela significa 1 milhão de coisas, né? Eu acho que buscar um sentido, colocar em palavra, é sempre selecionar um fragmento daquilo e que é muito contextual também, assim, você vai escrever esse texto para quem? Para onde? Quantos caracteres? Vai ficar onde, assim, né? Como é que você está se sentindo no momento? O que que você vai olhar para isso? Então, nunca, assim, a narrativa ela nunca é única, né? Sobre o que a gente produz, assim. Ahn, antes da gente continuar, imagine, você tá podendo falar, você tá podendo mostrar alguma coisa? Ou nesse momento você tá podendo mais ouvir? Agora eu posso falar um pouco, sim. Ótimo. Não, então, bora lá. Se quiser falar, mostrar, enfim, falar sobre o seu processo, falar sobre as suas obras, falar como você está se sentindo. Se quiser mostrar alguma coisa também. Se quiser, também pode me mandar foto no WhatsApp que eu consigo compartilhar aqui a tela, tá? Tá bom, então eu vou te mandar e você mostra aí pro pessoal. Tá bom, Tá? beleza. Enquanto eu vou achando aqui, eu vou falando um pouco. É, eu estava escutando aqui, e, né, várias coisas que foram faladas aqui, eu acabo me identificando, me vendo, né, na minha própria produção também, em grupos que eu já participei também. E uma das perguntas iniciais que você começou foi em relação a essa questão
né, de como que esse trabalho reverberou, né, pra gente, assim. E para mim sempre foi muito isso, né? Esse lugar de estar em grupo, né? Da questão da partilha, porque isso facilita muito. Eu perdi muito o ritmo, assim, de produção, né? Porque eu não estou mais na universidade. E agora acaba que eu estou me conectando a outras questões cotidianas, né? Muito mais práticas e objetivas, assim. Trabalho na frente de um computador, então, né? Antes eu tinha que ter muito tempo para viajar, para formular, só viajar na minha cabeça, né? Para formular Uhum. coisas também. Agora nem tanto, mas assim, foi muito interessante porque deu para resgatar muita coisa, sabe? Assim, mesmo que em memória, assim, em sentimento, aquele desenho que eu mostrei aquele dia que eu nem lembrava mais que eu tinha ele, né? Que eu tinha feito ele, né? E de certa forma foi muito bom, né? Tipo, esse reencontro, assim, né? Desse lugar. E a minha produção sempre teve ligada a essas explorações, assim, de autoconhecimento, né? Então eu fui muito para meditação, para espiritualidade, para o terreiro. Então, né? Eu tentava ficar em torno disso, né? Então isso acabava entrando, se misturando muito com dança, com desenho, performance, fotografia, pintura, maquiagem. Eu explorei várias coisas assim, né? Foi um momento muito intenso assim para mim esse momento do curso assim de graduação em dança. Mas agora eu sinto que, né, deu uma estagnada assim, sabe? Uma estagnada bem grande mesmo, né? Inclusive acho que por conta de muita falta de perspectiva, né, do momento que a gente está vivendo. Né? Todos esses embates políticos Uhum. acaba Sim, criando assim, vários entraves em muitos sentidos assim. Eu tô aqui enquanto eu tô tentando falar, eu tô tentando te enviar aqui o link para você mostrar. tá bom. Pois é porque assim, a minha formação é em publicidade, né? Essa formação foi numa faculdade particular, assim, bem mais popular aqui no DF, que foi a Fortune, e aí eu ia lá assistir a aula, era uma coisa bem focada no mercado de trabalho. Aí depois fui fazer o curso de Teoria Crítica e História da Arte na UNB, e aí eu já vi que foi completamente diferente, assim, né? A dança você fez em federal? Foi, eu fiz na UFG. Ah, não, é outra coisa. Pois é, que aí eu percebo, assim, da minha experiência da UNB, que é a universidade aqui de Brasília, né? Que é a federal daqui. Antes mesmo de começar meu curso, eu comecei a frequentar lá e depois durante o curso, né? O espaço da universidade, e ainda mais se a gente está fazendo um curso de artes, assim, né? A famosa galera de humanas, a gente acessa um universo mesmo, assim, né? Eu acho que falar de cultura é falar sobre um modo de vida, sobre costumes, sobre, enfim, sobre o universo mesmo, que engloba tudo isso que você falou. E aí, quando o que a gente produz é muito resultado, uma moto aqui, é muito resultado de todo um processo coletivo e muito antigo também, assim, né? De várias gerações. É todo um processo histórico que a gente acessa. Então, realmente faz muita falta, assim, né? Eu acho que a gente tem essas oportunidades, por exemplo, como esse encontro, que é um espaço muito de intercâmbio e da gente relembrar também, né? A partir de ver o outro, da conversa com o outro, de relembrar também a nossa potência, assim, né? Mas é de fato, não sozinho é impossível, muita coisa, assim. Inclusive eu fiquei pensando, né, sobre o que a Fabiana falou, né, sobre essa dificuldade de pensar assim os pontos da narrativa, né? E isso para mim vem muito durante esses grupos, né? Eu participei de um grupo que é da Faculdade de Artes Visuais, que é o NUPA, não sei se alguém conhece, que é o Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas, né? Então a gente foi para esse lugar de pensar através da autobiografia uma linha narrativa, né? E aí esse lugar da linha narrativa vem muito por causa das partilhas, né? Das percepções de outras pessoas que às vezes a gente nem conseguia mensurar, né? Por mais que seja
muita coisa, né, seja extremamente caótico, a gente às vezes não queira nomear as coisas, não queira limitar o que a gente produz a uma só coisa, né? Esse lugar da percepção do outro, da recepção do outro, né? Do diálogo que se faz através das imagens e das produções e tal, eu acho que a linha narrativa ela passa a fazer muito mais sentido para nós mesmos, né? Enquanto, né, pessoa que dialoga, do que simplesmente eu querer, né, nomear ali e pensar, né? Então, era um trabalho autobiográfico, né, esse trabalho aí que eu compartilhei com vocês, é, veio de uma autoficciografia, uma coisa que eu nem sabia que existia, né, que é uma escrita ficcional sobre si mesmo, né? Enfim, então, só para, né, partilhar um pouco aí de, tipo, né, desse pensamento coletivo, né, também de resgatar práticas ancestrais, né, de resgatar práticas de alteração de consciência, né, que nos conecta com a natureza de outras formas também, enfim, é muita coisa. Sim. Dá para ver o livro? Peraí. Dá para ver? Estamos vendo. Sim, Oi? Dá para ver, gente? Sim. Ah, tá. Eu vou passando aqui. Se você quiser falar, falando sobre. ok, então, esse trabalho aí foi justamente, né, o resultado desse grupo de pesquisa que eu participei, né, e todas as imagens foram produzidas por mim, né. Eu explorei, né, várias formas, desde fotografia, desenho a lápis, carvão, pintura com aquarela, maquiagem e pintura digital também, né? E aí, nesse trabalho, eu tento pegar pontos, né, onde eu fui resgatando e fazendo um caminho espiralado de volta na minha trajetória dentro da graduação, né, para poder pensar, né, como que essas práticas, assim, tão aleatórias, talvez para muitas pessoas, elas se comunicavam para mim dentro de mim, né? Então, eu trago a vivência com símbolos, a vivência com tarô, vivência com diários pessoais, né? Tem essa carta aí do Eremita, que é uma carta que foi extremamente importante para mim, né? Porque eu pensei essa narrativa através do Eremita, né? De fazer quem tem algum entendimento sobre tarô, né? Essa carta ela fala justamente sobre uma crise, né? Onde esse eremita ele faz um caminho reverso, né? Ele volta, né, ao passado, mesmo que dentro de si, buscando alimentar essa lanterna da sabedoria através das experiências vividas, né? Então faz justamente puxa essa linha narrativa, né? É, enfim, são várias coisas. Aí no final de tudo, assim, né, eu tento pensar sobre a perspectiva de cada um desses símbolos, né, e de como que eles se tornam uma produção, assim, uma oficina, né, um processo criativo que vai para um lugar de criação, né, onde outras pessoas podem participar dessa criação coletivamente, né, não só enquanto espectadoras, mas também, né, como co-criadoras, né, enfim, entrar dentro da própria experiência, né? E aí tem vídeo também, né? Alguns recortes aí fazem parte de alguns vídeos também, vídeo performance que eu também produzi durante esse tempo. Aí tem essa metodologia aí que é de dança prismática, né? Que eu proponho alguns exercícios também, né? Para que a pessoa possa se conectar à narrativa não só de forma racional, mas também com o próprio corpo, né, levando isso para outras perspectivas, outros questionamentos, né, que passa desde o seu próprio lugar de ocupação no mundo, a discussões relacionadas a gênero, sexualidade, enfim. Nossa, muito interessante. E dá umas imagens bonitas também, né? Sim, essa imagem aí, inclusive,
essa do final aí que elas estão sendo mostradas, foi uma imagem sinestésica, né? Através de experiências assim né? Eu fiz bastante uso de substâncias alteradoras de consciência. Vou falar assim, né, para não causar nenhum tipo de... Aham. E aí essas imagens elas vinham assim, né, de uma forma sinestésica mesmo através do movimento, né? De deslocar a percepção, sair um pouco da objetividade assim, e tentar enxergar os símbolos que o corpo, né, te comunica, que o espaço te comunica, o que a relação com outros corpos te comunica também. Agora, deixa eu te perguntar. Ixi, peraí. Só um instantinho, meu celular aqui. A imagem voltou, gente? Tá aparecendo aí a imagem? Sim. Tá. Esse desenho é tipo assim, é o desenho que o pé faz, ou é o desenho. É porque eu olhando, me parece um corpo humano, né? Por exemplo, ali, o pé, o braço, pé para baixo, braço para cima, ou não, é um desenho tipo, como se fosse um desenho no chão que o pé vai se movimentar por ele. Então, entrou desde uma questão assim de movimento, né, de matrizes de movimento. Então, né, se você parar para destrinchar esse símbolo, ele tem aí uma estrela no centro, né, uma estrela de 8 pontas que tem uma metade branca, uma metade preta. Tem uma cruz, uma encruzilhada e uma espiral, né? Então, cada parte pensa a questão do movimento em si como uma fase da metodologia, né, que vai explorar, por exemplo, o mental, o emocional e como também, né, o movimento dos pés no chão, por exemplo. Eu gosto muito de danças brasileiras, cultura popular, samba, né? E aí na encruzilhada traga essa movimentação, né? De Se você for parar para pensar a própria movimentação dos seus pés no chão, em oposição com os joelhos, forma esse desenho de encruzilhada, né? A cruz aí para poder pensar o eixo do corpo, né? Onde você tem uma Uhum. verticalidade, uma horizontalidade, o centro, e a espiral como o quadril, que faz a ligação de todos esses pontos, né? Isso. Realmente pensando sobre essa questão narrativa também, né? De onde vem a espiral, né? Para poder ligar todos esses pontos. Uhum, entendi. Muito bom. Eu não sei se eu comentei com vocês do meu livro, que tem uma parte especificamente que fala sobre o movimento da espiral. E que é isso, é um símbolo muito arquetípico, assim, né? Você fala muito sobre isso, né? Os arquétipos. É um ponto que eu achei interessante, que você falou aqui do eremita, como um ponto de partida para você. Esse o eremita, mas também fala sobre retorno, né? Sobre ancestralidade. Eu vou tirar aqui, vou parar de compartilhar. Oi, Caio. Ixi. Voltou. Me lembrou, já me fez um link com os exercícios que o Nas que estava falando, que é que ela escreveu lembrar de trás para frente, assim, meio apagado também, uma coisa assim. Na nossa conversa também, eu acho que a gente pode ir pensando e criando links de um trabalho com o outro, já pensando numa expografia, assim, sabe? Então, Imagine, comentando um pouquinho do que você falou, eu achei muito interessante isso, da questão da partilha em grupo. Parabéns, viu? Da partilha em grupo. Eu acho que é isso que é o que eu comentei no começo, né? Que você falou também. Tem coisa que é no coletivo mesmo, né? É um exercício que pede encontro de outros corpos, pede espaço, pede universo mesmo, né? Eu achei super interessante essa sua pesquisa sobre entrar em estado alterado e a partir daí criar.
como essa possibilidade, né, de a gente não ficar tão preso no racional. Eu fiquei super curioso para ler sobre as propostas de exercício. Eu acho que a gente pode pensar alguma coisa nesse sentido também, que tem tudo a ver, né, com o que a gente está trabalhando aqui, assim. Aí eu só queria te fazer uma pergunta. O que você achou dos exercícios? Você que já vinha trabalhando com isso, dos exercícios que a gente fez no encontro passado. Então, eu gostei bastante, assim, dessa perspectiva de pensar os exercícios, começando a partir das movimentações que a gente faz para poder desenhar, sabe? E de colocar isso no corpo. Eu senti, assim, que pensar isso antes de fazer, né? Tipo, dançar isso era uma coisa que eu nunca tinha feito, né? De dançar o movimento das linhas, né? Dos punhos aqui, né? De soltar o corpo antes. Isso acho que, pelo menos para mim, assim, me leva para uma perspectiva assim, além de mecânica, né, corporal mesmo, física, me leva para uma dimensão muito emocional, né? Porque, né, me tira um pouco dessa questão assim de, né, tenho que desenhar bem ou sobre como desenhar, né, ou sobre se apegar a resultado e tal e deixar esse fluir mesmo, né? Onde as coisas fluem desde de um movimento da minha mão, do meu quadril, das minhas pernas, para o papel, né? Foi o que eu Uhum. percebi, o que eu senti assim, no meu corpo. Ótimo, maravilha. Ai, que bom. E que bom esse diálogo, assim, né, entre as perspectivas de trabalho. Eu vou mostrar. Ai, peraí, gente, vou mostrar aqui o trabalho da NASC. Só um instantinho. Tá aparecendo aí, né? Assim, Ah, ótimo. Tá, são essas duas imagens. Quer falar um pouquinho, Nask? Então, foi basicamente o que eu falei para você anteriormente sobre o processo de ter escrito coisas. Eu estava sentada no computador e daí estavam me vindo palavras assim. Eu tenho o costume de, às vezes, quando eu sinto que minha mente está muito bagunçada, cheia de pensamentos, eu tenho o costume de fazer o que eu chamo de memory dump, que é, para um termo da computação, seria como se fosse um depósito de memória, digamos assim. E aí, nesse depósito, eu geralmente coloco para fora o que está assim no meu pensamento, para poder colocar aquilo em outro espaço. E daí eu fui fazendo isso no papel que eu tinha colocado na parede. E aí, a partir disso, eu fui gastar a onda, fui brincar com o que tinha lá, assim, com o papel. Eu falei, tá, eu escrevi essas palavras, mas eu também não quero que elas estejam extremamente explícitas. Então, eu estava criando ali também um ambiente em relação àquilo que eu tinha escrito. E aí foram se montando, no caso, essas coisas a partir do que eu estava vivendo ali, sentindo. Eu até comentei brincando com o Ricardo quando tinha, eu tinha postado no Instagram uma imagem e aí tinha uma forma de um abacate. E eu tava com fome de banheiro. Eu falei, que fome, vou desenhar um abacate. E, e fui construindo as coisas assim. E aí é isso.
Aham, ótimo. Ah, e assim, Hum. eu lembrei de umas coisas. Tem como você colocar a imagem de novo? Uai, saiu? Saiu. Porque o celular, ele... Porque, tipo Peraí. assim, eu desenhei uma caixinha, e nessa caixinha, é, depois eu falei, ah, eu acho que eu vou desenhar um computador aqui. Aí eu desenhei um computador, e depois Tá, desenhei um personagemzinho em cima. E aí eu tá tô jogando um aparecendo? jogo, e isso tá dando pra ver. E aí eu tô jogando um joguinho no computador que tem uns bichinhos fofinhos, que são tipo assim, uns bichinhos da floresta no jogo. E o nome dos bichinhos são aranaras, umas coisas assim, é do Genshin Impact. E aí é, eu peguei e fiquei imaginando a forma de cima do bichinho, assim. Eu falei, oxe, será que eu me inspirei no aranara sem querer dos bichinhos? Deve ter sido. E é isso. A construção, assim, da minha imagem, assim, é bem... Aí, ó, o bichinho ali em cima. Não tem nenhum que se pareça, assim, com esse. Mas Aham. é Mas foi o que a você criou. ideia. Ele tá em cima do computador ali, daquele computador antigo. Aham. Aquele, como é que chama? Macintosh? É como se fosse um Macintosh, mas, assim, eu só desenhei um monitor e um teclado. Ah, ai, É o gente, computador. massa. É interessante que você tinha descrito, né? Você falou das palavras e perceber a gestualidade na palavra, né? Perceber o desenho da palavra, que era isso que a gente estava falando lá atrás. E isso do... Esqueci o nome do personagem que você falou, mas é interessante também pensar assim, né? Você criou uma coisa e ficou parecido com ele, aí você se pensa, ah, será que era ele? E é interessante como esse exercício, não exercício, mas como que a gente vai se alimentando de imagens e as imagens elas vão sendo digeridas, né, no corpo, na memória, e aí vai chegando um ponto que a gente vai reproduzindo não necessariamente a mesma imagem, mas o que foi metabolizado a partir dela, assim, Sim, né? sim. E pensar também que essa imagem ela se relaciona com outras imagens que você já viveu ou imagens que estão na sua memória ancestral mesmo, né? Eu acho que é muito importante a gente ter cada vez mais consciência disso, assim, da influência da ancestralidade na nossa vida, assim, que é em diversos aspectos, né? A gente pode falar tanto no sentido fisiológico, mais objetivo, mas no sentido espiritual também, assim, né? Que a gente está sempre se relacionando com o passado. Então, o fato de você ter acessado esse jogo e esse jogo ter te, de alguma forma, ter te causado um interesse, ele se relaciona com alguma coisa que você já viveu, assim, né? Eu acho que quase nada é novo, né? Sim, sim. Ótimo. E por último, o abacate, que a gente conversou, eu fiquei até brincando, né? Que era que era visceral, Sim. profundo. Que é isso, né? O que você desenhou ali um desejo, né? E aí tem tantos desejos aqui. Tanto a imagem do desejo, mas vocês, esse gestual é um gesto de alguém que estava desejando algo assim, né? Então acho que transmite muito isso. É muito vibrante assim, né? Uma narrativa muito vibrante. E assim, eu tive a questão assim, de aproveitar o momento que eu estava tendo de me relacionar com o fazer aquilo, né, que é construir essa imagem, de também anotar algumas coisas sobre aquilo para que eu possa ter uma linearidade, assim, digamos assim, uma linearidade sobre o que eu estava produzindo, como eu estava pensando, como eu estava me sentindo, para que quando eu for falar sobre isso, eu já tenha um material, sabe? Para que isso facilite também esse meu processo de falar sobre as coisas que eu faço, sabe? De poder escrever e falar melhor sobre elas. Porque, tipo assim, às vezes tem para mim várias partes das coisas, tipo, o processo às vezes é uma parte muito importante de se falar como foi feito. Sim. Para mim também às vezes é importante depois de um tempo decompor
assim, essa imagem no e ver como é que ela reverbera em mim, sabe? O que que ela fala para mim, o que ela me comunica, para que eu possa também comunicar para as outras pessoas sobre como eu estava me sentindo ao produzir, sabe? O meu trabalho se baseia muito nos sentimentos e nessa conexão com o outro, com o inconsciente coletivo, com o coletivo, sabe? Tem um tio Uhum. meu que ele fala muito sobre o, o nós nessa perspectiva e o nós. E eu brinco que isso se vê como nós também. Aham, sim. Então, são várias amarrações, assim, de coisas para mim que é importante nesse processo de fazer algo e de se relacionar com eles, também anotar um pouquinho, para a gente ter uma lembrança também do que aquilo foi para a gente naquela época. Não, nem sempre, depois quando a gente vai olhar a imagem, a gente vai acessar aquele conteúdo que estava gerando Sim, ela, assim, né? sim. Nossa, Aham. muito real isso, muito importante. E que é uma memória para a gente, né? Eu acho que é interessante, importante a gente entender o. Ai, peraí. A gente entender o que a gente está fazendo enquanto registro, né? Enquanto registro histórico, enquanto narrativa. Acho que isso é muito fundamental, assim, ainda mais pensando em grupos que historicamente têm a sua cultura apagada, assim, né? Eu acho que é Sim, muito sim, com bom. certeza. Obrigado, Naski. E William, quer mostrar alguns trabalhos, falar um pouquinho do seu processo? Estava na turma da tarde, né? Aí, basicamente, hoje é o grupo da manhã, aqui é o grupo da manhã. Você falou uma coisa que eu achei super interessante, que é a linha, falando sobre a linha que te ensinou a desenhar, uma coisa assim. Rapaz, hoje vai ficar meio complicado de eu mostrar alguma coisa, porque não sei se eu comentei na outra aula, mas eu tô de mudança, então minha prateleira ó, já tá vazia, tudo encaixotado, então eu não vou ter como mostrar. Eu nem, até se tivesse aula prática ó, dessa vez, ficaria complicado, porque eu não tô com papel, não tô com caneta, foi tudo pra caixa. Tá. Eu vou Então, mostrar um desenho assim, que eu vou mostrar aquela caveira que você fez. tá. O que eu posso fazer de repente deixa eu abrir aqui uma nova aba, mostrar Porque o você meu consegue Instagram. compartilhar com ela também, né? Se Oi? você quiser. Deixa eu abrir aqui. Tá bom. Eu posso, de repente, já mostrar o meu Instagram aqui, que tem um pouquinho dos meus trabalhos. Que até meus Uhum. quadros foram guardados já. Tá bom. Deixa eu transmitir aqui. Transmitir a tela inteira, deixa eu ver. Tela inteira. Compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Aham. Então, um dos trabalhinhos que eu comecei a desenvolver agora também é voltado para esse estilo de tatuagem, né? Então, trabalhar principalmente com preto e branco, que eu falei, né, da outra vez também que eu gosto muito de trabalhar com preto e branco. Aí nesse daqui eu já procurei fazer um pontilhismo nele. É de um joguinho chamado Hollow Knight. Gosto de usar muito nanquim, caneta, bico de pena. Essas aqui são as minhas. Aí, como eu falei também, que eu uso muito caneta fina, trabalhos assim com desenhos pequenos. Não é assim, não faz parte de mim ainda trabalhar com pincéis e canetas mais grossas, com folhas enormes. É sempre algo bem minucioso, pequeno, com pontos e rachura.
Aqui também eu já tenho um pouquinho mais de rachura. Aí minha caneta bico de pena também. Antes disso, fiz muito desenhos digitais. Então tem alguns quadros que eu produzo. Uhum. E aí o meu estilo de arte assim que eu optei para divulgar, né, como digital, foi voltado para esse jeito mais neon, colorido, com um brilho assim, né, com cores mais você tem esse contraste, né? E aí aqui eu mostro um pouquinho dele no digital, que eu fiz algumas variantes. No caso aqui foi do jogo do The Witcher 3, aí eu fiz da Escola do Lobo, Escola do Gato e Escola da Vibra. E foi produzindo esses desenhos aqui que eu fiquei inspirado em desenvolver a minha coruja. Porque no caso ali eles estão com a arte mais no estilo neon, mas ele é baseado num medalhão. E aí vendo as artes dos medalhões, né, dos bruxos, eu tentei fazer o que seria uma coruja. E aí nesse modelo aqui eu já produzi com pontilhismo. Uhum. E fiz alguns desenhos, né? Esse daqui foi da minha se aventurar no mundo das lives, né, de jogos, aí fiz o do Robert, do Foxtrot. Uau! Nossa, muito bom. E Tá. deixa eu te perguntar, como que você vê que foi assim, como foi sua experiência, influência do encontro da semana passada? Hum, Foi algo bem, assim, de um certo modo, né, inovador, porque eu nunca tinha feito exercícios, né, e preparado assim o corpo para ter que produzir uma arte. E até mesmo cansativo, tinha momentos em que parecia que dava um tipo de relaxamento que a mente, sei lá, como se abaixasse alguma coisa e você fala, eita, calma aí, tem uma parada errada aqui, não é novidade. E trabalhar, né, com o corpo mesmo que fosse folha A4, pequena ainda, não trabalhar com canetas menores, mas sim usar um canetão, fazer movimentos maiores com o braço, contínuo, isso foi bem diferente. A dificuldade realmente foi o físico. A Uhum. parte mental, por eu já trabalhar isso, principalmente no digital, até que foi mais tranquilo. O problema é realmente fazer o corpo trabalhar. E chega a ser até engraçado, né? A gente tem um conhecimento, mas ao mesmo tempo como se não tivesse. Porque vem aquilo na cabeça, você sabe o que quer fazer, sabe o que quer chegar ali, mas o corpo, você vai tentar, ele não vai, não fica do jeito que você imagina. É muito doido, né? É um processo de decodificação mesmo, né? É de sair daqui e vir para a mão, para o corpo. Muitas vezes já aconteceu isso comigo, assim, de chegar, tentar. Eu tenho uma imagem na cabeça, só que a mão, ela tem um movimento próprio, né? Ela tem meio que a personalidade própria, assim, né? Uhum. Muito exercício de treino, de alinhamento mesmo. Eu acho bem interessante, assim, isso que você traz, porque o seu trabalho, ele traz muito isso, né? Muito essa geometria, muito o figurativo também, né? Até o próprio pontilhismo, que é uma coisa muito detalhada, muito dentro da racionalidade. Eu acho interessante, assim, esse exercício. Para você, para trazer E, o outro lado também, que eu acho que é até mais uma... Porque é isso, assim, a gente chegar num lugar de fluidez passa também por um aprimoramento técnico e uma geometria muito específica também, assim, né? uhum. Então é um exercício Aí importante. acho engraçado que algumas pessoas veem os meus desenhos e falam, nossa, como é que você consegue ter paciência, né? Quanto tempo você leva para fazer isso? Que realmente é ficar lá pontinho por pontinho. E para mim é ótimo. Quando vai ver, já passou horas ali, você fala, nossa, sim, relaxei aqui ficar fazendo esses tracinhos. Ai, que ótimo. Eu não consigo. Acho que tem muito a ver também com perfil, né? Com personalidade, assim. E o pontilhismo também, assim, eu para poder conseguir fazer aqueles ali, antes de ir direto, eu procurava fazer alguns rascunhos antes.
Porque às vezes a gente começa fazendo os pontinhos e quando você vê o resultado, fala, ih, deu errado. Às vezes, por ter projetado assim mentalmente a sombra de o efeito, né, de luz e sombra errada, e quando você vê o resultado assim, o todo, não fica legal. Aí aqueles ali, antes de finalizar eles, eu não, deixa eu fazer uns rascunhos primeiro e fazendo que então eu gastei muito mais tempo para poder chegar naquele desenho ali no final. Eu fiz várias vezes deles pra falar, não, é isso que eu quero. Sim, é importante. É tudo uma questão de treino, assim, né? Mas é legal porque, assim, não cheguei a jogar fora os outros desenhos, eu divulguei aqueles, mas os outros eu mantenho porque serve de aprendizado também. Não, com Fica certeza, bem com bacana. certeza. É importante para a gente ter esses registros, assim, sempre. Porque com o tempo, a gente vai comparando um com o outro e é isso mesmo, né? A gente consegue entender muita coisa, assim. E às vezes tem coisas que você faz hoje que não gosta, que daqui a um ano você olha e vai achar incrível, assim, sabe? E Uhum. até, gente, enquanto artista mesmo, já aconteceu comigo em questão de venda de obra. Eu fazer um trabalho, não gostar, e aí uma pessoa achar super interessante e significativo, enfim, por algumas questões que eu não via, e adquirir o trabalho. Ou esse trabalho, ele tem um peso, assim, dentro da minha trajetória, sabe? Então, é isso, o olhar do outro, ele também comunica muita coisa, assim, que de contexto que às vezes a gente não sabe. Uhum. Obrigado, William. Gente, agora eu quero ver com vocês que eu acho que a gente está com bastante conteúdo, assim, eu acho que teve uma reflexão legal. Eu quero saber o seguinte, pensando sobre o que vocês gostariam de expor. Se vocês acham que vocês gostariam de expor alguma coisa que vocês já produziram, que já está pronto, né? Por exemplo, o que vocês mostraram, ou se vocês gostariam de produzir alguma coisa nova. Me diz aí. Então, eu tive uma ideia, né? Que uma eu quero terminar a que comecei, e a segunda é porque teve um dos exercícios que eu vi muitas coisas no exercício. E tem várias coisas ali que eu posso transformar em outra coisa. Eu falei, interessante, eu posso pegar esse exercício aqui e terminar, digamos assim, né? Que é colocar ali o que eu enxerguei. E foi essa a ideia que eu tive. Habla, gente, cadê a voz de vocês? Mas deixa eu te perguntar, seria agora pensando em plataforma, assim, né? Em superfície. Esse exercício seria o quê? No papel? Porque como você está no Nordeste, ou a gente poderia É, pensar em você enviar pelo correio, só que aí também tem uma questão logística aí, né? Ou eu poderia ver a possibilidade de imprimir, assim, sabe? hum, o que eu estava pensando, eu pensei no seguinte, como eu estou fotografando, eu acho que eu tenho pelo menos uma foto, acho que uma ou duas que eu consiga salvar, assim, de fato. Mas eu pensei tipo, fotografias da imagem ela sendo composta, Perfeito, ótimo. Nossa, né? legal, legal. E Que aí então, por dava para exemplo, mostrar o processo dela em alguns pontos, pelo menos quatro, para isso. ótimo. Ai, perfeito, gostei, gostei. Você acha que você gostaria de escrever alguma coisa sobre? Porque aí eu posso fazer alguma coisa nesse sentido também, sabe? Tipo um memorial sobre o trabalho, que aí são as fotos do processo e umas palavras suas. O que que você acha? Sim, sim, eu acho tudo, porque eu já estou escrevendo, já escrevi algumas coisas, aí eu posso formatar isso.
Pronto. Beleza. Não, então, acho que a gente fica nisso. Aí eu posso imprimir essas fotos no tamanho de fotografia comum mesmo, tipo essa 10 por Uhum. 15, sabe? Sim, sim. Aí a gente vê quantas fotografias. Você tinha falado o número? Eu acho que umas 4 fotografias, ou dependendo do tamanho, você poderia imprimir cada fotografia 1 a 4. Tá, tá bom. A gente vai conversando e aí eu te confirmo, tá Sim, bom? sim, Mas sim. eu gosto. Eu gosto. Magin, Fabiana, Também gosto da. pode falar. Magin, você ia falar alguma coisa? Vou falar rapidinho aqui, só que eu também gosto da ideia de memorial, né? De trazer. Ótimo. Eu também penso em terminar aquele desenho que eu comecei e talvez produzir mais alguma coisa. Talvez não, se eu me comprometer, eu consigo produzir alguma coisa. E não sei, né? Se for uma possibilidade assim para todo mundo trazer alguma coisa anterior também, né? Tô aberto. Uhum, sim. Uma coisa, no seu trabalho em especial que eu fiquei interessado, que você mostrou agora, que dialoga muito com a oficina, é aqueles exercícios, sabe? Eu pensei, por exemplo, você falou que quer trazer um trabalho, né, que você fez, talvez concluiu da aula passada, não foi que você falou? Sim, E aí, ter, de alguma forma, é porque, assim, eu tenho que ver como é que vai ser, mas eu acredito que vai ser um painel mesmo, né? Que aí eu vou colocar na parede os trabalhos. Eles vão ser, eu acredito que seja um painel na vertical, que aí eu vou colocando os trabalhos. Estou meio escuro aqui. Aí, você tinha comentado desse desenho, e aí eu fiquei com vontade de ter alguma coisa em relação àqueles exercícios, sabe? Eu pensei, por exemplo, aí você me diz o que que você acha de pegar as páginas daquele PDF, são que umas 10. Aí eu imprimo cada imagem numa metade de 1 a 4, que é um A5, que é 15 por 21, e faço e coloco eles juntos assim, sabe? Tipo como um guia. O que que você acha? E um texto também sobre o seu processo, que você falou, né? eu acho que fica massa. Inclusive, eu tenho as imagens originais, assim, né? Em tamanho melhor, qualidade melhor e tal, né? Posso enviar diretamente as mensagens, ou, enfim, o PDF também, como tá em formato PNG, né? A qualidade também é boa. Mas, sim, tô aberto, assim. Ótimo. Eu vou abrir aqui de novo. Peraí. Só um instantinho. Vou abrir aqui. Compartilhar a tela. Ah, porque tem a ver com isso aqui, né? Esse Sim, aqui? Ótimo. Pois é, eu pensei meio que já isso aqui, ó. A gente pode ver junto, tá? Como montar isso. Mas seria esse guia. Uma coisa bem didático, assim, sabe? Deixa eu ver, sim. são do 32. Pronto, uma coisa assim, do 22, 10, por exemplo.
Ótimo. Então a gente conversa para ver isso, tá? Objetivamente como faz. Para aqui. Beleza. Nossa. Fabiana, Pode ser tanto produzir alguma coisa ou já algo que eu tiver. E também estou aberta para o que vocês acharem que seja melhor aí, que eu possa contribuir. ótimo. Você mora onde? Na Asa Sul. Perfeito. Você você vai pro sarau? Quando que vai ser? Vai ser no dia 8 do... Cadê, meu Deus? Vai ser no dia 10 de novembro, Aham. a partir das 5 horas. Qualquer coisa também, é porque o que eu pensei? Aham. Como eu moro aqui no DF e faz esse trabalho com desenho, carvão, com a pintura, eu pensei de ter o trabalho físico lá mesmo. Entendo. Eu acho que eu vou fazer a montagem no mesmo dia. Eu vou chegar mais cedo, vou chegar mais ou menos na hora do almoço e faço a montagem. Eu acho que isso vai ser rápido. Então, se você puder ir para o sarau, mas teria que me encontrar antes. Mas enfim, a gente combina esse detalhe. Mas eu Sim, pensei da gente. Acho que a gente se encontra antes, você me entrega o trabalho. Pronto, você me encontra antes e você me entrega o trabalho. Aí a gente. Aí você pode ver, assim, por exemplo, pode produzir alguma coisa nova. Você tinha falado em relação a tamanho, você pode ver também como fica melhor para você, sabe? Como é uma coisa gestual, eu acho que dá para experimentar uma coisa grande, sabe? Se você quiser. uhum. E Eu tenho, aí, eu tenho um trabalho que eu posso te mandar depois, uma foto, que ele é na vertical, é tipo um painel que esse eu ainda não expus, e tem uma coisa dessa escrita também que parece muito com essa vermelha que eu fiz, sabe? E depois eu posso mandar e trocar para ver se tem a ver. Esse já está produzido. sei. E ele é meio na vertical, assim, ele é maior, é um e pouco. Depois eu posso passar. E também o que mais você achar, né? Achar que tem a ver, porque é todo, como é um conjunto, o ideal é que tenha essa soma ali, né? É, pode ser alguns estudos também. Aí Sim, só precisa pensar a apresentação deles. Esse trabalho grande que você falou, ele tá, como é que ele tá? Ele é em tela? é em tela. É em tela. Então, no caso de tela, é a tela, tá a tela sozinha, né? Tipo assim, ela tá, o transporte dele seria a tela isolada. Não, ele tá, não é moldurado, não, é só o algodão. Igual aquele outro que eu mostrei no chão, é aquilo ali só inteirão. Então dá para você Uhum. colocar assim daquele jeito que assim aquele aramezinho, sabe? Porque é como se fosse uma tela solta, não tá moldurado. Entendi, tá, beleza. Porque assim, forma de fixar, eu tenho que ver o espaço, né? Mas eu Uhum. posso ver, por exemplo, tem que ver como é questão de furar parede, essas coisas. Você acha que eu poderia pregar com prego? Ele tem espaço para prego ou você acha que danifica? Não, pode fazer um furinho, sem problema. Tá. Mas primeiro tem que ver, eu vou te mandar depois. Pronto. Porque qualquer coisa, tem esses pregadores aqui, ó. Se ele não for Uhum. pesado, aguenta, sabe? Você tem eles? Ah, então esse é bom. Eu acho que consegue, porque aí bate um preguinho na parede, se puder. Né? Isso, Esse jeito exatamente. ele é bom. Eu acho que É, dá. Acho que dois desse centralizado assim daria. já é o suficiente, tá bom. Não, beleza. Aí, você pode me mostrar então. Então, a princípio, eu acho que seria isso. Aí a gente combina a entrega. E aí, os exercícios você me mostra, que aí a gente define. Eu também preciso fechar com o Caio o detalhe do espaço mesmo, né? Para saber como que eu posso fazer. E se tem interesse também em escrever um texto? Pode ser, se tiver a ver com o processo, sim. Um texto sobre o processo, assim. Uhum. Maravilha. Então, ótimo. Então, a gente fecha esses detalhes. Tá, Esse, combinado. no privado aqui. William,
Estou aqui. E você, me conta, assim, o que você tem vontade de apresentar? Rapaz, pior que eu nem me preparei pra isso. E no dia que você falou, que é quando? Dia 10. Então, assim, dia 10 é o sarau, né? Mas dia 8 é a aula onde eu quero apresentar os trabalhos. Idealmente, eu acho que seria legal a gente ter as coisas prontas, assim, encaminhadas pelo menos no dia 6, para eu ter uns 2 dias para eu me preparar para me apresentar, sabe? Dia 6, ó, Entendi. hoje é dia 22. Hoje é dia 22, peraí. A gente tem 2 semanas. Exatamente 2 semanas Eu para cuidar posso ver isso depois, porque agora foi muito em cima assim pra mim. surpresa, né? Uhum. Não, beleza, pode sim, tá bom? Então, acho que é isso, gente. Só antes da gente encerrar, não sei se eu comentei com vocês. Peraí, vou mostrar aqui. Gente, não é importante, não esqueça de preencher o formulário de chamada pessoal. O link tá aqui no chat, tá, gente? Esse aqui é o Vendaval, é um catálogo da minha produção em artes visuais. Tem os meus desenhos e pinturas de 2012 até 2018, assim, é um livro que ele traz o registro do meu acervo. E tem também textos, obrigado, Magin. Tem também textos sobre arte e consciência corporal, que é um pouquinho do que eu troco aqui com vocês, assim, né? Vou mostrar aqui o livro, peraí. São algumas pinturas. Aqui é um texto que apresenta um texto sobre o meu processo que eu fiz, aqui um ensaio fotográfico. Aqui os trabalhos. É um livro de 100 páginas. E aí, obrigado, gente. Que é uma parte do meu acervo, né? Tem obras aí de 2012 até 2018. E aí, nesse livro. Peraí, gente, só um instantinho. É isso, assim, o objetivo desse livro é trazer o panorama da minha produção nas artes visuais, com desenho, com a pintura, mas também ser um registro do meu processo, assim, né? Tem muitos textos que eles falam sobre essa minha relação com a arte visual, com o corpo, com o movimento. Tem também textos de poetas e de algumas poetas, daqui de 4 poetas, na verdade, daqui de Brasília, do DF, que se complementam também, assim, né, minha produção. São artistas, assim, pessoas muito significativas aqui, que é a Cristiane Sobral, Tatiana Nascimento, a Camille Cotiquet e o Paulo Dagomé. Eles são de diversas áreas, e aí eles produziram textos inspirados no meu trabalho. Então, para quem tiver interesse, aí pode entrar em contato comigo aqui no Zap. O livro é R$ 50, e aí eu envio pelo correio, tá bom? Ou se for aqui do DF, ou envio pelo correio, ou a gente combina a entrega pessoalmente. Ai, massa, imagina. Vamos trocar essa ideia, então. Gente, a gente está caminhando para o nosso encerramento. Uma coisa que eu fiquei pensando que a gente podia fazer hoje, assim, quem puder ligar a câmera, para a gente tirar um selfie, para a gente ter o nosso registro, assim, visual também, bem bonitinhos. Você tá podendo abrir a câmera hoje, Magin? Se não tiver, tem problema não, tá? Na foto tá sorrindo também aqui. Olha! Maravilha! Então, Fabiana, você consegue descer um pouquinho a câmera? Subir, na verdade. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Tá bom. Aí eu vou fazer assim, ó, 3, 2, 1, já, e vou tirar o print da chamada, tá? Aí no já, te dá aquele sorrisão bem bonito. Então, desceu, Fabiana, sobe. Aí, não se mexe. 3, 2, 1 e já.
Ai, maravilha, foi, gente. Muito obrigado pela participação. Eu amei o nosso processo, estou muito feliz assim com os resultados, em ouvir vocês, em trocar com vocês. É super importante para mim, momentos como esse. Espero que multiplique cada vez mais assim as artes de vocês, os processos artísticos, processo de autodescoberta, que é individual, mas que é coletivo, que é comunitário, que é ancestral, que é futurístico também. E é isso, gente. Estou muito feliz. Vamos se falando até o dia da aula de fechamento e até o dia da exposição. A exposição vai ser linda. É sempre é sempre uma surpresa, é sempre uma transformação, assim, ver o nosso trabalho exposto. E ainda mais em uma exposição coletiva, assim, né? Que são tantos olhares, tantas vozes, tantas perspectivas se encontrando. E é isso. Aí eu quero ouvir um pouquinho de vocês, assim, só essa despedida mesmo, esse axé, mandar um beijo pra gente retornar. Obrigado, Margin. Arrasou na participação. Beleza. Prazer em te conhecer aqui na chamada. Até mais. Obrigado, Nask. Parabéns por tudo. Obrigada, gente, foi ótimo. Valeu demais. E aí a gente vai se falando para dar continuidade aí, né? Aonde que vai ser o sarau, Caldeira? Aonde que é? É em Ceilândia. Ceilândia. Legal. Eu vou No passar dia no 10. dia 10 a partir Tá, das 5. legal. Vai ter show, vai ser bem bacana. Show. Valeu, obrigada por tudo. Eu agradeço também. Foi ótimo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, obrigado. Muito bom te ver. Ai, obrigado, William.